Eu nunca fui de pedir muito da vida. Desde muito jovem, aprendi que o que eu quisesse, teria que batalhar para conquistar. Enquanto minhas amigas sonhavam com vestidos de festas e viagens de formatura, eu sonhava com um cantinho só meu. Um lar simples, mas silencioso. Um espaço onde ninguém me dissesse o que fazer, o que pensar, ou quem eu deveria ser. Durante anos, trabalhei em 2 empregos. Economizei em tudo que podia: almoço levado de casa, roupas em liquidação, fim de semana sem passeio. Passei noites em claro fazendo planilhas e orçamentos. Cada centavo economizado era um tijolo simbólico daquele sonho. Ninguém da minha família me encorajava. Pelo contrário, viviam dizendo que eu deveria esperar mais, que logo alguém apareceria para cuidar de mim, que não fazia sentido mulher se matar de trabalhar ao invés de construir uma família. Eu sorria, por fora. Por dentro, aquilo doía. Minha irmã mais nova, Larissa, era o centro das atenções. Filha do 2º casamento da minha mãe, sempre teve tudo à disposição: escola particular, cursos caros, viagens, festas. Eu, filha do 1º casamento, que terminou mal, era vista como uma responsabilidade incômoda, um lembrete de uma fase que minha mãe preferia esquecer. Ainda assim, eu segui. Cada não que recebi se transformou em mais força para continuar. E o dia chegou. O dia em que assinei o contrato do meu primeiro apartamento. Pequeno, mas com um janelão lindo na sala que deixava o sol entrar logo cedo. Entrei nele com as chaves na mão e a alma leve. Sentei no chão frio da sala vazia e chorei como uma criança. Não de tristeza, mas de uma alegria serena. Ali, naquele silêncio, eu tive a certeza: eu consegui. Ninguém me deu nada. Nenhuma ajuda, nenhum incentivo, nenhum elogio. E mesmo assim, eu venci. Cada centavo daquele apartamento era fruto das minhas escolhas e dos meus sacrifícios. E por mais que eu soubesse que minha família não valorizaria essa conquista, eu ainda carregava aquela velha esperança de que, talvez, dessa vez, eles ficariam felizes por mim. Que minha mãe olharia nos meus olhos e diria, mesmo que baixinho: parabéns, filha. Mas o que me esperava era bem diferente. No fim de semana seguinte à compra do meu apartamento, fui até a casa da minha mãe. Quis compartilhar a notícia pessoalmente. Eu sabia que ela não era de dar muitos abraços ou elogios, mas ainda havia uma parte de mim que sonhava com algum tipo de reconhecimento, nem que fosse um olhar orgulhoso, um sorriso sincero. Esperei o momento certo. Estávamos sentadas à mesa, minha mãe tomando café, Larissa mexendo no celular ao lado. Respirei fundo e anunciei, com o coração acelerado: mãe, comprei meu apartamento. Silêncio. Minha mãe ergueu os olhos devagar, como se não tivesse entendido. Larissa arqueou uma sobrancelha, mas não disse nada. Como assim comprou? Minha mãe perguntou, já com aquele tom defensivo que eu conhecia tão bem. Comprei. Consegui financiar com entrada alta. Juntei por anos. É pequeno, mas é meu. No centro. Bem localizado. Ela colocou a xícara devagar sobre o pires, e sua expressão endureceu. E você achou mesmo que podia tomar uma decisão dessas, sem consultar a família? Aquela frase me atingiu como tapa. Eu pisquei, confusa. Consultar a família. Mãe, eu tenho 33 anos. É minha vida. Meu dinheiro. Seu dinheiro? Ela debochou. Agora você acha que está acima de todos, só porque conseguiu um caixote para chamar de apartamento? Larissa soltou um risinho abafado. Como se ela já soubesse onde aquela conversa ia dar. Você devia ter falado comigo antes. Sabe muito bem que a Larissa está na fila do vestibular de medicina. A mensalidade é caríssima. E agora você aparece com apartamento de luxo? Mãe, tentei manter a calma, eu lutei por isso. Larissa também pode conquistar as coisas dela. É justo cada um construir o próprio caminho, não é? Ela levantou da cadeira de forma abrupta. Justo? Justo seria você vender esse imóvel e ajudar sua irmã. Ela merece um futuro, não um castigo. Você já é adulta, já trabalha, já vive sua vida. Larissa ainda está começando. Ela precisa mais do que você precisa de luxo. Eu senti meu peito apertar. Ela não pediu minha ajuda. Ela exigiu. Como se ter algo meu fosse uma ofensa. Como se eu tivesse roubado algo da Larissa só por ter vencido antes dela. Do outro lado da mesa, Larissa finalmente falou, ainda com o celular na mão. Eu sabia que ela ia ser egoísta. 2 frases. Foi só isso, mas foi o suficiente para eu entender que ali, naquela casa, conquista era pecado,
se fosse minha. E naquele momento, percebi, nada que conquistei iria me fazer pertencer àquela família. Pelo contrário, parecia que, quanto mais eu vencida, mais eu virava ameaça. Eu poderia ter recuado, ter inventado uma desculpa, dito que pensaria no assunto. Talvez fosse mais fácil manter a aparência de paz. Mas naquele instante, alguma coisa dentro de mim cansou. Cansou de sempre ceder. Cansou de ser a que engole em nome da harmonia. Cansou de ter que justificar cada conquista como se fosse um erro. Respirei fundo, segurei o olhar da minha mãe e respondi com firmeza. Não com raiva, mas com clareza. Eu não vou vender o apartamento. Eu lutei por ele. Larissa tem todo o apoio e capacidade para conquistar o futuro dela, assim como eu conquistei o meu. Mas eu não vou anular minha própria vida por isso. O silêncio que se formou na sala foi diferente dos anteriores. Era pesado, denso, como se algo tivesse sido quebrado ali, com barulho, mesmo sem som. Minha mãe ficou imóvel por alguns segundos. Depois, o rosto dela se transformou. Aquela expressão calma e controlada deu lugar a uma fúria que eu nunca tinha visto. Então é isso? Agora você se acha melhor que nós? Ela cuspiu as palavras como veneno. Acha que porque comprou um apartamento com divisórias mal feitas pode sair ditando as regras da família? Eu não tô ditando nada. Só tô dizendo não pela primeira vez. Pois ouve bem, ingrata. Ela gritou, levantando a voz como se quisesse que o bairro inteiro escutasse. Se você não serve para sua irmã, não serve para esta família. Antes que eu pudesse reagir, ela virou as costas, sumiu no corredor e voltou com um saco plástico cheio das minhas coisas que ainda estavam ali. Livros, uma blusa antiga, uma caixa com lembranças da adolescência. Jogou tudo no chão da sala. Pega tuas coisas. Vai pro teu apartamento barato. E não apareça mais aqui. Fiquei ali, imóvel, entre as lágrimas contidas e a vontade de gritar de volta. Larissa continuava sentada no sofá, assistindo como se fosse cena de um filme. Desviou o olhar. Nem tentou me defender. Mesmo com o coração cheio, com a garganta apertada, eu só balancei a cabeça. Não adiantava mais falar. Juntei minhas coisas em silêncio, coloquei tudo numa sacola e saí. Ao atravessar a porta, ouvi ainda a última frase da minha mãe, dita com desprezo, como uma sentença. Vai embora, filha de primeira categoria, com apartamento de segunda. Naquele momento, apesar da dor, senti um alívio estranho. A raiva dela era o preço por finalmente ter escolhido a mim mesma. E eu aceitei pagar. Carreguei minhas coisas até o meu novo lar com passos lentos, o corpo cansado e a alma atropelada por lembranças. Cada esquina daquele trajeto parecia sussurrar dúvidas. Será que você exagerou? Será que foi firme demais? Será que ainda dá tempo de voltar? Mas, ao abrir a porta do apartamento, uma sensação inesperada tomou conta de mim. Silêncio. Silêncio de verdade. Não aquele silêncio tenso de quem anda pisando em ovos, mas o de um lugar onde ninguém está esperando para controlar o seu jeito de ser. Um espaço pequeno, com chão de madeira claro e algumas paredes ainda por mobiliar. Quase vazio por fora, mas com um vazio libertador por dentro. Larguei as sacolas ao lado da porta e fui direto para a janela da sala. O sol da tarde invadia o ambiente com delicadeza, e por um breve instante, me senti acolhida. Como se o próprio universo dissesse: você está onde deveria estar. Sentei no chão, com as costas encostadas na parede, e chorei. Não eram só lágrimas de tristeza. Era mistura. Dor partida em memórias. Alívio por ter saído. Medo do que viria. Mas, acima de tudo, uma paz inédita. Profunda. Um silêncio cheio de significado. Naquela noite, preparei um macarrão simples, sentei na única cadeira da pequena cozinha e comi sozinha. Não por solidão, mas por escolha. Era estranho, claro. Mas havia leveza em não precisar agradar ninguém. Em não ser medida, julgada ou comparada. Lavei a louça em silêncio. Coloquei um lençol limpo na cama que ainda nem tinha cabeceira. Me deitei cedo. O coração ainda apertado, os olhos cansados, mas a cabeça em paz. Pela primeira vez em muito tempo, dormi sem esperar uma porta bater. Sem medo de alguém invadir meu quarto para dizer que eu era egoísta. Sem precisar abaixar o volume da minha própria felicidade. Naquela cama simples, naquele quarto só meu, eu disse em pensamento. Era pequeno. Era simples. Mas naquele silêncio, eu me reencontrei. E ali, no conforto do que era verdadeiramente meu, começou o processo mais difícil,
e mais bonito, da minha vida, viver em paz comigo mesma. Despertador ainda nem tinha tocado quando meu celular começou a vibrar sobre a mesinha de cabeceira. Olhei a tela com os olhos enevoados pelo sono. Era minha mãe. Por um segundo, hesitei. Parte de mim queria ignorar. Deixar tocar até cair na caixa postal. Afinal, ela tinha deixado clara sua mensagem. Não apareça mais aqui. Mas alguma coisa no meu peito apertou. Uma intuição, fina, incômoda. Atendi. Alô? Do outro lado, só ouvi choro. Ofegante. Desesperado. Pela primeira vez em muitos anos, reconheci medo na voz dela. Ela sumiu, disse, com a respiração engasgada. A Larissa. Ela sumiu. Sentei na cama de um pulo. Como assim sumiu? Ela não voltou ontem da aula. Pensei que fosse na casa de uma amiga. Mas agora cedo encontrei um bilhete no chão do quarto dela. Está sem celular. Sem documentos. Não sei para onde foi, pelo amor de Deus, você precisa me ajudar. No fundo, eu sabia que essa ligação viria. Talvez não em forma de tragédia, mas em forma de necessidade. Minha mãe sempre me chamava quando a situação saía do controle. Só que dessa vez, a voz dela não tinha autoridade, nem cobrança. Era só aflição. O que dizia o bilhete? Perguntei com calma, apesar do coração acelerado. Dizia: preciso respirar. Não quero mais viver assim. Talvez eu volte, talvez não. Ela fez uma pausa longa, depois murmurou: eu não sei o que fiz de errado. Ah, mas eu sabia. Durante anos, Larissa foi sobrecarregada por expectativas que não pediu. A filha perfeita. O investimento da família. A que devia compensar todos os erros do passado. E agora, quando as paredes começaram a desmoronar, ela fez o que eu nunca tive coragem de fazer tão jovem. Fugir antes que fosse engolida. Ela não falou com mais ninguém? Nenhuma amiga, parente? Perguntei. Não, soluçou. Só você pode me ajudar, filha. Não tenho mais ninguém. Aquela palavra, filha, me incomodou como se fosse nova. Como se ela só lembrasse de quem eu era quando as coisas davam errado. Mas mesmo doendo, eu não desliguei. Mesmo com as feridas abertas, eu ainda me importava. Respirei fundo, olhei pela janela do meu quarto, pequeno, mas tranquilo, e respondi: tá bem, mãe. Eu vou ajudar. Mas espero que esteja pronta para ouvir algumas verdades no caminho. E ela chorou mais alto. Porque, no fundo, sabia que tudo aquilo era consequência do que se construiu em silêncio, por anos. Encontrei minha mãe no mesmo sofá onde, dias atrás, eu havia ouvido as palavras que me expulsaram daquela casa. Agora, ela estava sentada com uma aparência estranhamente frágil, cabelo despenteado, olhar perdido e mãos trêmulas segurando o bilhete de Larissa como se fosse tudo o que restava. Não fui com raiva. Fui com cautela. Porque mesmo magoada, eu precisava entender. Você já avisou a polícia? Perguntei. Ainda não. Achei que talvez ela tivesse te procurado. Você sempre foi mais cabeça. Ignorei o comentário. Sentamos em silêncio por alguns segundos. A sala, antes cheia de críticas e comando, estava repleta apenas de vazio. Mãe, o que aconteceu com a Larissa nesse último ano? Ela baixou o olhar. Demorou a responder. Ela vivia cansada. Estudava até tarde. Às vezes chorava escondido. Mas nunca me disse nada abertamente. Achei que era só pressão normal. Toda menina dessa idade sente isso. Mas você cobrava dela notas perfeitas. Faculdade de excelência. Disciplina rigorosa. Tudo isso com 17 anos. Eu queria o melhor, só isso, queria garantir o futuro dela. Sussurrou, como se tentasse convencer a si mesma. Fechei os olhos por um momento. Respirei fundo. E as comparações comigo? As críticas que ela ouvia quando errava? Minha mãe ficou em silêncio. Um silêncio que confessava mais do que qualquer palavra. Enquanto ela revivia a culpa nas entrelinhas, meu celular tocou. Era um número conhecido, do interior. Atendi com o coração na mão. Oi, sou eu. A voz era calma, um pouco trêmula. Era Larissa. Larissa. Onde você tá? Tô bem. Vim passar uns dias com meu pai. Expliquei pra ele. Aqui, eu posso respirar. Meu alívio foi tão grande que precisei me apoiar na mesa. Minha mãe me olhava com uma mistura de esperança e desespero. Sua mãe está aqui. Ela tá muito preocupada. Eu sei. Mas eu precisava sair. Não fugi por sua causa,
Mana. Eu fugi dela. Engoli seco. Olhei para minha mãe. Repeti em voz baixa, quase como eco. Ela não fugiu por mim, fugiu de você. Minha mãe colocou as mãos no rosto. Não disse nada. Só chorou. Não era o tipo de choro que esperava perdão. Era um choro silencioso, confuso, o de quem começa a perceber o tamanho do estrago. Desliguei o celular com a promessa de encontrar Larissa em breve. Ela queria conversar comigo, contar tudo com calma. E ali, diante da mulher que sempre tentou controlar tudo e agora estava diante do vazio que criou, percebi. Às vezes, o castelo que tentamos construir desmorona não por causa do vento, mas por causa dos alicerces podres. Nos dias seguintes, mantive contato com Larissa por mensagens e algumas ligações curtas. Ela estava bem. O pai a acolheu. Disse que não cobraria nada além de respeito e descanso. Foi a primeira vez que ela dormiu sem pesadelos em meses. Conversávamos sobre tudo, menos sobre nossa mãe. Havia afeto entre nós duas, mas também uma barreira silenciosa. Eu entendia. Ela ainda enxergava nossas diferenças com culpa e vergonha. Minha mãe, por outro lado, mergulhava num luto confuso. Não sabia como lidar com o silêncio de Larissa. Não sabia pedir desculpas. Tentou me mandar mensagens, do tipo, você precisa fazer sua irmã voltar. Eu lia, e apagava. Talvez parecesse frieza da minha parte. Talvez alguns achassem que eu devia perdoar e seguir. Mas o que poucos entendem é que há dores que não somem com um pedido de desculpas qualquer. Elas só se curam quando a gente aprende a não se colocar mais no mesmo lugar. Durante muito tempo, eu fui a filha responsável. A que engolia sapos em nome da paz, que aceitava ser invisível para manter os outros confortáveis. A que dava, sem nunca receber. Agora, eu entendia, não era frieza o que me fazia manter distância. Era força. A força de não voltar para um sistema que só me reconhecia quando precisava algo de mim. De não oferecer minha energia a quem sempre me tratou como reserva técnica. Continuei ajudando Larissa à minha maneira. Mandei livros, documentos, uma pequena quantia para ela se manter nos primeiros dias. Mas deixei claro, eu a apoiaria como irmã, não como salvadora. A escolha de retomar a vida seria dela, não responsabilidade minha. Não deixei de sentir por minha mãe. Não pensei que ela fosse má. Exatamente. Apenas uma mulher limitada pelas próprias inseguranças. Uma mulher que destruiu o que mais dizia querer proteger. A própria família. Mas eu não voltaria. Não por orgulho, mas por respeito a mim mesma. Um dia, em meio a uma das conversas com Larissa, ela me disse, por muito tempo eu achei que você fosse fria. Agora entendo, você só era forte. Naquele momento, algo dentro de mim se soltou. Uma amarra antiga. Como se, enfim, alguém tivesse enxergado quem eu sempre fui. E ali eu soube, ser família não é cobrar ajuda, é merecê-la. E eu merecia paz. E, ainda hoje, quando olho pela janela da minha sala e vejo o sol batendo na parede clara, lembro da mulher que eu era quando entrei aqui pela primeira vez. Machucada. Cansada. Tentando entender se ainda cabia no próprio corpo depois de ser rejeitada por quem mais deveria acolher. Mas o tempo fez o trabalho dele. Não apagou as feridas, mas cicatrizou. Hoje, o meu apartamento tem mais vida. Não é mais só o lugar onde me escondi da dor. É onde construí a minha paz. As paredes ganharam cor. A estante, livros novos. A cozinha, cheiro de café fresco nos domingos. Larissa me visita de vez em quando. Traz novidades da faculdade, planos modestos e desenhos cheios de esperança. Ela ainda está reconstruindo a própria identidade, entendendo quem é sem precisar atender expectativas alheias. Mas eu vejo nos olhos dela algo precioso, leveza. Dessa vez, nossas conversas não giram em torno da família, das cobranças, nem de quem errou mais. A gente fala de filmes, de trabalho, de vida. E, quando é preciso, a gente se cala juntas também. Sem culpa. Sem medo. Minha mãe ainda tenta contato de vez em quando. Mensagens espaçadas, cheias de entrelinhas como a casa está vazia demais ou ninguém me ouve como você ouvia. Eu leio. Às vezes respondo com educação. Mas o vínculo, aquele de filha para mãe, se quebrou de vez. Porque família, aprendi, só é laço de verdade quando o amor anda junto com o respeito. E eu precisei perder o que achava essencial para conquistar aquilo que realmente me devolveu a vida. Hoje, não tenho tudo que quero. Mas tenho tudo que preciso. Tenho paz. Tenho uma rotina que me nutre.
Tenho silêncio quando desejo e som quando escolho. Tenho, enfim, um espaço que é meu, não só no contrato ou nas chaves, mas na alma. E toda vez que alguém me pergunta qual foi o maior investimento da sua vida, eu respondo sem pensar: meu dinheiro comprou o imóvel. Mas minha coragem construiu o lar. Se esta história tocou você, curta o vídeo, compartilhe com alguém especial, e conte nos comentários o que te ajudou a se reerguer. A sua experiência pode ser o impulso silencioso que alguém precisa para encontrar o próprio recomeço. Obrigada por assistir. Até a próxima história.